Tá aí o grupo Apadrinhamento, todos os sábados às 14 horas, por enquanto, né? Por enquanto, todos os sábados. Daqui a pouco, novos servidores, e aí nós vamos começando. Né? Que Deus, um poder superior na concepção de cada um, ilumine o grupo, né? E que o grupo consiga transmitir a sua mensagem. E a temática, o tema sugerido para hoje, apadrinhamento à luz dos 3 legados, apadrinhamento em Alcoólicos Anônimos, né? Sempre um desafio. Hoje, agora há pouco, conversando com uma companheira, lá no início da pandemia, lá no começo de 2020, nas primeiras reuniões, a gente falava que apadrinhamento era uma coisa desconhecida em Alcoólicos Anônimos no Brasil. De lá para cá, muita coisa evoluiu, andamos bastante, né? Mas as dúvidas continuam, né? Muitas dúvidas, muita necessidade de padrinhos, de madrinhas, e aquela pergunta, como fazer, como eu posso ser, né? Então, sempre é uma boa troca de experiência. A primeira experiência de apadrinhamento, né, se é que podemos chamar de primeira, mas dando um ponto de partida, foi aí, Bill e Hebe. Foi a mesa de cozinha de Bill W., lá na casa de Bill, né, que ele e Hebe formaram a primeira parceria em padrinho e afilhado. Foi a transmissão da mensagem, Hebe, recém-parado de beber, Bill bebendo, né, e aí vem a transmissão da mensagem de Hebe para Bill. A partir dali, essa figura apadrinhamento, né, lá para eles, lá, sponsorship, né, passou a ser uma coisa básica em Alcoólicos Anônimos. E aí, Bill fala assim lá, ele, Hebe, veio transmitir sua experiência para mim, caso eu quisesse ouvir. É isso que Hebe foi fazer lá na casa de Bill, naquele dia. Bill escreveu isso em sua história no primeiro capítulo do livro Azul, livro Alcoólicos Anônimos, nosso queridíssimo texto básico. Certamente que eu estava interessado, tinha que estar, pois não tinha mais esperanças. Essas são palavras de Bill, lá no livro, né? E ele reafirma em alguns outros pontos da nossa literatura, em alguns outros textos, né? Então, aí o ponto de partida de Alcoólicos Anônimos começa com um falando para o outro. E a isso nós chamamos de apadrinhamento. Nesse livro recém-lançado aqui pela Junaab, aqui pela nossa estrutura, Nossa Grande Responsabilidade, é um livro novo em Alcoólicos Anônimos, um livro que traz todas as falas de Bill durante as conferências em que ele participou. Nenhum deles ele faz essa pergunta: por que de todos que chegam a Alcoólicos Anônimos, tão poucos ficam? Essa pergunta foi uma fala de Bill em uma das conferências, em 1963. Ou, para onde foram os que não ficaram? Onde eles estão? Né? Lá no meu grupo básico, Caminho da Paz, se sentarmos hoje e fazer o inventário, nós vamos ver tantas pessoas que passaram por lá e por onde que eles estão? É essa pergunta que Bill se fez e fez para aqueles que estavam ouvindo naquela tarde, daquele dia. Para onde foram os que não ficaram? Eles provavelmente tinham o mesmo problema que nós, alcoolismo. E eu falei 63, mas é 65, né? Onde foram os que não ficaram? E Bill continua, não seria exagero dizer que 1 milhão de alcoólicos têm recorrido a durante os últimos 30 anos. 30 anos, 35 a data de início de AA e 65 a data desse texto. Com toda a seriedade, devemos nos perguntar onde foram os 600 mil que não ficaram conosco. Essa é uma pergunta que cada grupo, né? Cada grupo deveria colocar no seu inventário. Onde foram aqueles que não ficaram? Para onde que eles estão? Onde eles estão andando? Quando e como falhamos com todos eles? Bill continua perguntando. Quando e como falhamos com todos eles?
A nossa responsabilidade é muito grande. Alguém transmitiu a mensagem para mim um dia, e foi bem transmitida, porque eu fiquei, né? Mas alguns chegaram e não ficaram. E o próprio Bill responde. Alguns não ficam por falta de fé. Acreditar no programa não é fé em Deus, nada disso. Quando o Bill se refere à fé, acreditar no programa, acreditar no que nós estamos falando. Muitos chegam demasiadamente debilitados para pelo menos tentar. Não tem força nem para tentar. Já passaram do ponto. Né? Bill, em outro texto, ele fala, alguns já passaram do ponto de A, outros não chegaram no ponto de A. Mas uns, a grande maioria, está no ponto de A. Outros não puderam, não quiseram aceitar o seu alcoolismo. Eu não tenho problema, né? Cada um é uma decisão de cada um, uma decisão própria. E a terceira tradição, mais tarde, veio confirmar isso, né? O único requisito é o desejo de parar de beber. Então, cada um aceita ou não a sua condição. Se não aceitar, tudo bem. Outros não puderam aceitar os problemas inerentes à sua própria personalidade. Né? Não é só o álcool. No próprio livro azul, vai lá, o alcoolismo é só a ponta do iceberg, é só o sintoma de uma doença muito maior. Então, outros não puderam aceitar esses outros problemas inerentes à nossa própria personalidade. E no livro Melhor de Bill, que é um resumo desse texto, né? Tá lá. Muitos outros não ficam por outras razões desconhecidas. Entretanto, não podemos contentar com as explicações que todas essas recuperações fracassadas foram inteiramente por culpa dos próprios recém-chegados. Possivelmente, a grande maioria não recebeu a classe e quantidade de apadrinhamento que urgentemente necessitavam. Não comunicamos com eles quando podíamos ter feito, de tal maneira que nós de AA os perdemos. É muito forte essa fala de Bill. Eu sou fascinado com esse texto de Bill. Primeiro, quando ele fala a qualidade de apadrinhamento, nós não demos a qualidade de apadrinhamento. E quando ele fecha o texto, de tal maneira que nós já os perdemos, porque nós precisamos deles. O 12º passo diz isso, né? É eu que preciso daquele que se aproxima de nós, mais do que ele se precisa de nós, de mim. Então, aquele que chega hoje, ele é importante, não é porque é um hábito nosso falar que ele é importante, é porque eu preciso dele mesmo. Ele é eu preciso dele muito mais do que ele de mim. Então, essa última frase de Bill, ficamos com eles quando podíamos ter feito, de tal maneira que nós já os perdemos. E, às vezes, a comunicação, ou quase sempre a comunicação, não se resume naquela 1 hora e pouco, 2 horas de reunião. Ela vai muito além disso, né? Ela vai muito além disso. E o que é apadrinhamento em Alcoólicos Anônimos? Simples, é basicamente um encontro de 2 pessoas com características semelhantes, que têm entre si alguma afinidade, como aconteceu quando se encontraram Bill e Dr. Bob. Quando Bill e Dr. Bob se encontraram, criou-se uma afinidade entre eles. Logo de cara houve aquele tchan, né? Dr. Bob se identifica com Bill. Logo de cara, o que era 10 minutos, 15 minutos, virou 8 horas, 9 horas, e depois virou toda uma vida. Essa que é a identificação. Então, esse é o primeiro ponto do apadrinhamento, eu me identificar com a outra pessoa. Né? Então, por isso a dificuldade, às vezes, de escolher um padrinho ou madrinha. E, essencialmente, o apadrinhamento se pratica assim. Um alcoólico ou alcoólica que tem feito algum progresso no programa de recuperação, compartilha essa experiência de uma forma contínua e pessoal com outro alcoólico que está se esforçando para alcançar a sobriedade por meio de AA. É isto. Eu já tenho alguma experiência para compartilhar. Aquele que está chegando hoje, eu posso compartilhar com aquele que está chegando hoje.
Eu devo compartilhar com aquele que está chegando hoje, sem saber nem aonde ele está chegando. Tudo para ele é uma escuridão total. Tudo para ele é novo. Tudo é novíssimo. E ele, se ele ficar solto, sem nenhuma orientação, ele vai se perder. E aí vai acontecer aquele que Bill falou, né? Nós os perdemos. Não deixemos aquele que está chegando solto, livre. Nós precisamos dele. Ele também precisa de nós. O objetivo do apadrinhamento: levar ao principiante a compreender a importância de receber através do padrinho, quando eu falo padrinho, madrinha também, a orientação necessária para um adequado crescimento espiritual. O programa de Alcoólicos Anônimos não é para parar de beber, é para aprender a viver sem a bebida. Se fosse para parar de beber, seria outra coisa. Mas o programa de Alcoólicos Anônimos é para aprender a viver sem a bebida alcoólica. Então, aquele que já está aqui, de certa forma, ele não sabe tudo, longe disso, mas alguma coisa ele sabe para passar. Aquele que chegou na semana passada já tem alguma coisa para passar para aquele que está chegando hoje. É assim que funciona. Sempre tem alguma coisa para passar. Sempre tendo em mente que nossa literatura diz que é muito perigoso seguir por caminhos espirituais sem nenhuma orientação. E é isso que diz a nossa literatura, toda a nossa literatura. Caminhar sozinho nesse programa espiritual é muito difícil. Por isso, essa necessidade de estarmos juntos, de ter essa pessoa lado a lado, para orientação, para dar apoio. A vida muda o tempo todo. Às vezes eu estou bem agora, daqui a pouco eu não estou bem. Eu preciso de um ombro, eu preciso de alguém para conversar. Padrinhos e madrinhas, na maioria das vezes, são pessoas colocadas diante de nós como verdadeiros líderes, nos brindando com seu amor, proteção e direção. Quando nós falamos de padrinhos e madrinhas, nós não estamos falando em conhecimento de literatura, nada disso, né? É uma questão mesmo de amor, é uma questão mesmo de proteção, de dar direção. Por isso, líderes, por isso, quando se fala em apadrinhamento, falamos em verdadeiros líderes, né? Aquela pessoa, aqueles tantos padrinhos que eu tive durante o meu tempo em Alcoólicos Anônimos, aquelas primeiras pessoas nas primeiras reuniões, eles fizeram exatamente isso que a moça está fazendo com o rapaz aí na foto. Um tapinha nas costas. Vai que vai dar certo. A hora que eu me desanimar, vai que vai dar certo. Ah, tem isso daqui. Por que você não experimenta isso? É exatamente isso. É um tapinha nas costas naquele momento de escuridão. Às vezes é suficiente. Às vezes não são palavras. Às vezes é só saber que tem alguém perto, tem alguém ao meu alcance. Essa fotografia é muito significativa nesse aspecto. Nós temos um folheto de perguntas e respostas sobre apadrinhamento, que eu tirei algumas coisas, mas ele passa por revisão lá e aqui. Né? Daqui a pouco tem algumas revisões. Mas tem algumas coisas bem básicas do apadrinhamento. Amor e entrega. Não é uma questão de obrigação, é amor mesmo, né? Esse amor que brota dentro de nós, que nós não sabemos explicar. Alguma coisa acontece aqui dentro de Alcoólicos Anônimos que não tem explicação. É um amor de um para o outro. É uma coisa muito significativa. Exemplo de vida, né? São as nossas experiências. Eu era assim, através do programa eu estou ficando assim. As mudanças que acontecem comigo, quando eu compartilho isso com outra pessoa, eu estou dando o meu exemplo, não estou me colocando em posição de superioridade. Eu estou mostrando o que o programa é capaz de fazer. O exemplo arrasta, Ensinamento de nossa literatura, aí nós temos um apadrinhamento, por exemplo, para a prática dos 12 passos, é um tipo de apadrinhamento, né? Quero aprender mais de 12 passos, aí eu já tenho algum conhecimento de 12 passos, né? Vou tentar compartilhar
a prática dos 12 passos, mas o apadrinhamento vai além da prática dos 12 passos. Mostrar a importância dos 3 legados, né? O programa de Alcoólicos Anônimos, os 3 legados: recuperação, unidade e serviço. Eu preciso do grupo, o grupo também faz parte da minha recuperação. Eu preciso do serviço, servir, ser útil, né? Estender a mão. Não é questão de encargo. O encargo é só um rótulo de algumas funções em Alcoólicos Anônimos. É ser útil ao meu grupo de alguma maneira, da maneira que posso, lembrando sempre que Alcoólicos Anônimos não quer e não precisa do sacrifício de ninguém. É o que eu posso dar. E levar o apadrinhado ou a madrinhada a entender que ele depende dos princípios e não do padrinho. Isso é fundamental, né? Essa dependência do padrinho ou da madrinha, né? Olhar para a padrinha, a madrinha como uma pessoa superior. É muito ruim isso, né? O importante são os princípios. 12ª tradição. Primeiro, os princípios antes das personalidades. O padrinho é aquele que vai estender a mão, mas ele não tem essa superioridade, ele não está superior ao afilhado, né? Então, é só uma questão no início. Depois é uma troca, né? A grande experiência no apadrinhamento mostra isso, né? Logo, logo, é um caminho de mão dupla. É um apadrinhando o outro, né? Aquele que foi afilhado ontem, ele vira padrinho hoje. Então, é muito importante, logo de cara, falar isso com o afilhado. Olha, o mais importante são os princípios. Eu só estou transmitindo, só sou esse intermediário. O que muitas das vezes acontece, às vezes o padrinho pode até recair, né? E o afilhado ficar aí perdido, né? Então, a questão são os princípios, é tudo um dia de cada vez. E responsabilidades do padrinho e madrinha, né? Isso é fundamental, isso, né? Essa questão, eu tirei algumas coisas. Esse livro é fantástico, Mãos Dadas, Apadrinhamento e Ação. Muita experiência de todos os tipos. Orientar, indicar o caminho, mostrar o caminho, guiar, colocar sobre o caminho e mostrar a direção, conduzir, levá-lo a algum lugar seguro, capacitar, colocar alguém em condições de seguir o caminho, controlar, não no sentido de controlar, mas de orientação mesmo, quer dizer, supervisionar com alguma frequência para que não ocorra desvios e corrigir quando possível no apadrinhamento, quer dizer, perdeu-se do caminho, vamos voltar, né? Desviou por algum caminho perigoso, sem problema nenhum, é só voltar. Ontem, na reunião no nosso grupo, matemática, sobre o CTO, foi falado isso, né? A questão de orientar um afilhado que muda de cidade, por exemplo, e está procurando um grupo. Olha, não é qualquer grupo, né? Se eu tenho um afilhado, uma afilhada, e ele está me perguntando qual grupo que eu devo ir, eu tenho que orientar essa pessoa. Temos grupos e grupos. Grupos e grupos. Todos são grupos de AA, mas cada um tem uma orientação, cada um transmite a sua mensagem. Então é importante essa orientação. Aquele que está chegando está na escuridão total. E mesmo durante o caminho, às vezes, a escuridão continua. E isso está lá no livro Os 12 Conceitos, eu já disse, de certa forma, no início. Cada padrinho deve ser um líder, porque os riscos e a responsabilidade são enormes. Uma vida humana e, geralmente, a felicidade de uma família estão em jogo. A responsabilidade de ser padrinho, a responsabilidade de ser madrinha. Não é colocar peso nas minhas costas. Não é usar isso como desculpa, eu não dou conta. Mas é ter a convicção que eu estou dando o melhor que eu posso. Não é naquele negócio, vou apadrinhar mais ou menos. Não, é para valer. É uma vida que está em risco. E nós, que saímos do alcoolismo, nós sabemos. E o próprio grupo mostra isso toda hora, o que é voltar para o alcoolismo. Então, lá no nono conceito do livro Os 12 Conceitos, quando fala de liderança,
Lá está exatamente assim: cada padrinho deve ser um líder. Ele está liderando uma outra pessoa. E liderar é isso, é orientar, é dar a mão, é puxar, é dar direção. E essa foto é lá esse desenho é lá do nono conceito. O que o padrinho, e a fala também. O que o padrinho diz ou faz, isso é tão importante isso, porque todos nós, mais experientes, aquele que chega, nos observa o tempo todo e faz ou percebe tudo que nós estamos fazendo. Eu lembro quando eu estava há pouquíssimo tempo de Alcoólicos Anônimos, pouquíssimo tempo, 1 mês, 2 meses, né? Eu estava na rua aqui em Ouro Preto, eu sou de Ouro Preto, aqui no interior de Minas, e conversando com uma pessoa no banco, uma menina. Aí um companheiro mais antigo de Alcoólicos Anônimos passou, depois ele bateu nas minhas costas e falou assim: olha, lembre-se que agora você é um membro de AA. Eu acho que eu queria estar querendo avançar o sinal, né? E ele falou: você agora é um membro de AA. Alguém está te observando. Alguém está te observando. Isso está lá no nono conceito. O que o padrinho diz ou faz, sua capacidade para prever as reações do apadrinhado, para reconhecer e aproveitar a oportunidade de dar sugestões, para dirigir as críticas e orientar o apadrinhamento por meio do seu exemplo espiritual. Né? Essa condição de ser exemplo. Não que eu seja perfeito, mas eu tenho que perceber que alguém está se orientando em meu exemplo. Essas características de liderança podem significar a distância, na maioria das vezes, entre a vida e a morte. Está lá no nono conceito, liderança. E às vezes nós falamos que o conceito é lá para serviço mundial. E lá fala de apadrinhamento, lá no nono conceito. Essas características de liderança podem significar distância, na maioria das vezes, entre a vida e a morte. Eu tenho que ter isso em mente. É importante que eu tenha. E não podemos nos esquecer que, como os filhos veem os seus pais modelos dignos de serem imitados, na maioria das vezes, os apadrinhados em AA veem seus padrinhos como um guia digno de fé, a quem pode seguir sem vacilações. E aí acontece, às vezes, as decepções, né? E nós temos que prever ao afilhado: olha, em algum momento eu vou te decepcionar. Dr. Onen, né, nosso amigo não alcoólico, ele fala muito isso. Em algum momento eu vou te decepcionar, porque eu sou humano. Então, já colocar isso para o afilhado, mas tentar fazer o melhor. Tentar fazer o melhor. Daí os perigos de um mau apadrinhamento. A maioria dos membros atuais de AA deve sua sobriedade ao fato de que outra pessoa teve um interesse especial por eles e estiveram dispostos a compartilhar um dom maravilhoso. E quantas pessoas eu posso enumerar que tiveram e continuam tendo interesse em mim? E é por essas pessoas que eu estou aqui. Às vezes eu agradeço, tal, às vezes eu até penso que é meu esforço, etc. e tal, mas tem muito dessas pessoas, ou quase tudo. Né? Como dizia Dr. Bob, se não fosse por um tapinha nas costas, umas palavrinhas, né, me levar nas primeiras reuniões, eu não estaria aqui. Então, essas pessoas são muito importantes. Às vezes eu não tenho uma pessoa como padrinho específico, né, mas ele é meu padrinho na minha imaginação. Ele nem sabe que é meu padrinho, mas eu observo como se fosse um padrinho. Né? Isso acontece muito em Alcoólicos Anônimos. Acontece muito. Né? Às vezes, alguém está me seguindo, me observando, me considera como padrinho, mas eu não sei. Daí a importância, né, de um comportamento. O apadrinhamento é outra maneira de descobrir o interesse especial e contínuo de um membro experimentado, que pode significar muito para o recém-chegado que recorreu a AA em busca de ajuda. O apadrinhamento tem que estar sempre presente, sempre presente. E numa reunião,
Raramente em uma reunião a gente consegue passar tudo para aquele que está chegando, é o que eu disse lá no início. É importante observar isso. A conversa pós-reunião, o contato depois das reuniões. Aquilo que no filme, né, o melhor, Meu Nome é Bill, O Valor da Vida, no fim do filme, Bill termina o filme assim, né, um companheiro todo atormentado, para aqueles que assistiram e lembram, a última cena do filme, né, Bill, um recém-chegado, atormentado na reunião, parece que não entendeu nada da reunião, Bill bate nas costas dele e fala, talvez possamos fazer uma reunião só eu e você. Talvez essa reunião não tenha sido o suficiente para você. E Bill tinha já o compromisso lá no hotel com Lois. Ele manda Lois para o hotel e fica só com aquele companheiro. Aquela cena final do filme, para mim, é a essência do apadrinhamento. Às vezes, uma reunião não se entende nada. Tem que ter o algo mais pós-reunião. E, às vezes, é nesse algo mais que vamos, quem sabe, salvar uma vida, ou mais de uma vida. E por que a luz dos 3 legados? A resposta é simples. A recuperação só será completa quando observamos os legados de recuperação, unidade e serviço. O apadrinhamento deve seguir basicamente o mesmo caminho. Recuperação, unidade e serviço. Um completa o outro. Um completa o outro. Não é uma questão de um mais, é um equilíbrio, né? É um equilíbrio entre os 3. E é uma coisa quase que natural, que vai acontecendo naturalmente. O apadrinhamento é vital para a nossa recuperação e também para o crescimento de Alcoólicos Anônimos. E aí, talvez uma pergunta: por que será que Alcoólicos Anônimos no Brasil está diminuindo tanto, né? Ou diminuiu tanto? Será que não foi falta de apadrinhamento? Por isso que eu estava conversando com a companheira na hora do almoço e sobre esse assunto, né? Esses 2 anos e meio que nós estamos falando tanto de apadrinhamento. O apadrinhamento quer seja realizado entre indivíduos, grupos, né? Grupo apadrinhamento está começando hoje, ele vai precisar de apadrinhamento de outros grupos, distritos, áreas ou AA como um todo, são absolutamente vitais para a nossa existência e crescimento. Não podemos simplificar abolindo o apadrinhamento. O apadrinhamento é base de Alcoólicos Anônimos. Desde e sempre, né? Desde sempre. Somente estaríamos procurando complicações e confusões se abolíssemos essa questão do apadrinhamento. É muito difícil caminhar sozinho. E é umas perguntas básicas, né? Como escolher um padrinho? A pergunta que mais escutamos nas nossas reuniões atualmente, no mundo online. Como escolher um padrinho? Eu preciso de uma madrinha, mas não sei como faço. E aí a pergunta vem e nós, os mais experientes, um olha para a cara do outro, e agora? O que eu faço? Né? Algumas perguntas que ajudam. Será que essa pessoa seria suficientemente sincera comigo para apontar aquilo que me nego a enxergar? A questão da confiança, né? A escolha da pessoa que vai escolher uma madrinha, um padrinho, né? É enxergar nessa pessoa uma pessoa de confiança. E lembrando sempre que essa escolha não é para sempre, pode se mudar, né? Padrinho e madrinha não é para sempre. Não deu certo, ou chegou num ponto que não dá mais, eu estou precisando de algo mais do que meu padrinho atual, procuro um outro. Então, não tem essa preocupação. Às vezes eu vou escolher um padrinho ou uma madrinha que eu acho que daria certo, mas andou um pouquinho, mas não andou o suficiente. Então, é uma pergunta que está sempre pairando no ar. Será que eu posso confiar-lhe os meus segredos? 5º passo, né? Apadrinhamento, amadrinhamento é uma questão também de 5º passo. E essa confiança ela vai crescendo. Né? Se a sintonia for boa, ela vai crescendo. Então, é começar. O segredo é começar. Não se demorar muito com as perguntas, mas as perguntas são basicamente essas. Como me sinto em sua companhia? Eu estou seguro? Será que ele ou ela está disposto a me ajudar a resolver os meus problemas de conduta, as minhas dúvidas? É o tempo, né? Aí a
a sinceridade do padrinho e da madrinha. Eu terei tempo para apadrinhar essa pessoa, né? É muito importante. Às vezes eu assumo esse compromisso, mas depois eu não tenho tempo, né? Então são questões que têm que ficar bem claras. São perguntas, seria um pré-apadrinhamento, né? Perguntas, uma conversa inicial. Por sua vez, essa pessoa que eu estou procurando, ele tem um padrinho? O nível espiritual dessa pessoa complementa o meu? Como ele trabalha os 12 passos e as tradições e o serviço em Alcoólicos Anônimos? Ele ou ela tem disponibilidade? É o que eu já disse, né? Então, são perguntas que pairam na cabeça dos recém-chegados, né? Como escolher. Mas o importante é escolher, e é importante ter sempre em mente, se não deu certo, mude, troque, né? Mas não entenda a primeira experiência como uma experiência definitiva. Sempre pode mudar. Durante a vida em Alcoólicos Anônimos, nós vamos encontrar vários padrinhos, várias madrinhas, né? Com alguns, nós compartilhamos alguma coisa, com outros, outras coisas, mas é importante ter sempre uma pessoa de confiança ao meu lado. E aí, os tipos de apadrinhamento. Apadrinhamento provisórios, alguns tipos de apadrinhamento. Múltiplo apadrinhamento, né? Eu ter mais de um padrinho, é o que eu já disse. Apadrinhamento mútuo é o que mais acontece, né? Eu começo apadrinhando uma pessoa que está chegando em Alcoólicos Anônimos agora, e daqui a pouco vira uma caminho de mão dupla. Eu apadrinho porque eu tenho algum conhecimento, mas ela me amadrinha, ou ele me apadrinha, porque é uma troca. E essa é a coisa, para mim, né? Para mim, se eu tivesse que destacar o ponto forte, o ponto alto no apadrinhamento, é esse apadrinhamento mútuo, essa troca, esse caminho de mão dupla. Eu sempre aprendo com aqueles que me procuram para ser padrinho. Aprendo muito mais do que eles. Apadrinhamento à distância, né? Hoje não tem mais distância, né? Mas de onde eu tirei essa citação, que foi lá do livro de Mãos Dadas, apadrinhamento à distância, hoje com online não tem distância, o mundo hoje não tem distância. Um clique, nós estamos aqui cara a cara, olho no olho, e fazendo aqui um quinto passo, fazendo compartilhar. E como é bom fazer um compartilhamento, um apadrinhamento via assim, a telinha aqui do computador, né? Como é bom isso, né? É uma experiência que eu tenho vivido e tenho ganhado muito com essa experiência, né? Uma experiência de estar cara a cara aqui no computador com uma outra pessoa em outro lado do país ou outro lado do mundo. Maravilhoso isso, essa experiência. E obstáculos, desinteresse do afiliado em sair do isolamento. Às vezes o afiliado começa com todo o gás e, de repente, ele vai perdendo. E aí dá aquela depressão, né? E quando o afiliado some, desaparece do grupo, né? Por isso que todo padrinho deve ter um padrinho também, porque às vezes ele cai numa... Vou chamar de depressão, mas uma palavra exagerada, né? Cai numa tristeza, numa melancolia. Caramba, eu estava indo tão bem com fulano e fulano agora afastou, fulano não me procura, fulano não vem no grupo mais, e isso dá uma tristeza. Isso também é muito perigoso para quem é padrinho. Por isso que ele tem que ter uma outra pessoa para escorar também, né? Então, são obstáculos, né? O desinteresse. Acontece muito, aquele entusiasmo, e de repente cai. E às vezes esse de repente é no quinto passo. A minha experiência tem mostrado muito isso. Quando chega no quarto e quinto passo, há um certo desinteresse, um distanciamento, e tem que ter muita calma nesse momento de quarto e quinto passo, bem tranquilo, tentar fazer, dar oportunidade para o apadrinhado, porque não é uma coisa fácil romper essas paredes do ego e buscar me conhecer, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa de múltipla escolha. Quando eu cheguei em A, eu era louco para encontrar um livro que fazer o quarto passo seria por múltipla escolha. Comprei uma infinidade de livros, até que encontrei um mais ou menos assim nessa base da múltipla escolha. Não resolveu nada, né? Porque é assim, é difícil romper essas paredes do ego.
Sentimento de estar por cima de tudo. Percebemos defeito em cada possível padrinho, né? É muito comum também, né? A pessoa se aproxima e depois começa só a enxergar defeito no padrinho ou na madrinha. Por quê? É uma maneira dele estar fugindo. E o padrinho e a madrinha têm que ter essa habilidade para perceber isso. Podemos pensar, nós que estamos buscando apadrinhamento, que ninguém reúne os requisitos necessários para nos apadrinhar. Se não tiver ninguém para apadrinhar dentro de Alcoólicos Anônimos, por que não buscar fora de Alcoólicos Anônimos? O importante é não ficar sozinho. Então, nós sempre buscamos, como diz a nossa literatura, nós somos campeões mundiais de racionalização, de justificativas, né? E aqui está mais uma, né? Eu não encontro ninguém para me apadrinhar. Eu acho que eu sou melhor do que essa turma toda. Isso eu tenho que desconfiar desses meus pensamentos. E medo de renunciar aos velhos padrões de comportamento, né? Às vezes eu imagino que a hora que eu vou buscar um apadrinhamento, o padrinho vai me cercear de algumas coisas que eu gosto. Nada disso, né? O padrinho, na maioria das vezes, vai só escutar, orientar. Quem vai decidir, quem vai caminhar é o afilhado, né? O caminhar, o modo de caminhar e como caminhar vai ser sempre da própria pessoa. Então, a decisão, o padrinho é só orientação. Mais nada além disso, de orientação e experiência, compartilhar a experiência. O padrinho não vai tomar conta de afilhado nenhum. Só vai mostrar o caminho pelo qual ele já passou. Alguns benefícios para os padrinhos, que são alguns mesmo, porque são, se abrindo aqui depois, cada um vai listar uma série de benefícios para o padrinho. O padrinho sempre ganha mais do que o afilhado, né? Por isso é o 12º passo, né? Por isso faz parte do 12º passo, porque quem ganha mais nessa relação de padrinho e afilhado é o padrinho. Por mais difícil que o processo de apadrinhamento possa nos parecer no princípio, ao longo do tempo vamos nos dando conta de que os outros puderam se beneficiar de nossas experiências. Podemos nos ver refletidos em nossos afilhados. Ao aceitá-los com todos os seus defeitos e dependências, voltamos a fazer parte da família humana. O afilhado me coloca, às vezes eu estou meio tupetudo, né? Meio com aquele ar de superioridade, e quando eu passo a entender, quando eu percebo que o afilhado está me trazendo tanta coisa boa, eu vou diminuindo de tamanho, né? E é tão bom diminuir de tamanho a hora que eu não olho mais para a pessoa e chamo ela de afilhada. Não é uma companheira, é um companheiro. É de igual para igual, né? Não é de cima para baixo. Quer dizer, eu volto a fazer parte da família humana. Tem um texto do Dr. Tibon, um amigo de AA, lá do início de Alcoólicos Anônimos, que ele fala: repara o membro de AA quando ele chega em AA e depois olha esse mesmo membro de AA um ano depois. Ele chega humilde, num grau de humildade suficiente para aceitar a derrota para o álcool. Um ano depois, ele já começa a crescer de novo. O ego começa a dar as cartas e ele começa a se achar o tal. Essa relação com o afilhado me mostra isso. Às vezes, a minha relação com o afilhado me mostra que eu não sou aquilo tudo que eu acho que eu sou. Ou seja, me coloca no mesmo tamanho, me reduz aquele tamanho que eu penso que tem. Mais benefícios. A vergonha e o isolamento do nosso passado se transformam em meio... Isso está lá no livro azul. A vergonha e o isolamento do nosso passado se transformam em meio fundamental para que os outros possam se identificar conosco e caminhem ao nosso lado pelo caminho da recuperação. E aqui não é vergonha das bebedeiras, não. Tem coisas muito abaixo das bebedeiras, tem coisas secretas abaixo das bebedeiras, né? Abaixo do nível da consciência tem muita coisa. E o afilhado me ajuda a perceber isso,
Às vezes o afilhado me revela coisas dele que me remetem a coisas minhas que eu andava escondendo, que eu andava meio que deixando num cantinho escuro, e o afilhado me traz isso. Né? Então, aquilo que às vezes eu tinha vergonha e isolamento, um afilhado, uma afilhada me traz assim à tona e eu me percebo que eu estava escondendo sem necessidade. E às vezes o contrário. Às vezes eu percebo com aquilo que eu estava deixando bem escondidinho, eu posso ajudar uma pessoa. O apadrinhamento é uma forma muito sutil de ajudar os outros em seus processos de recuperação e, por sua vez, fortalecer a nossa recuperação. Por isso, uma estrada de mão dupla. Ganham os dois. Ganham os dois. Apadrinhamento é ganha-ganha. Até quando dá errado. Porque quando dá errado, eu tenho que fazer um inventário. Eu devo fazer um inventário. Por que deu errado? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz que não deveria? Por que deu errado? Então, apadrinhamento é sempre ganha-ganha. Se você vai ser um padrinho, um alerta, né? Que seja um bom padrinho, né? Tenha isso em mente, que seja um bom padrinho. E no final do dia, ao fazer o inventário diário, será que eu fui um bom padrinho hoje? Será que eu fui útil? Será que eu consegui passar alguma coisa para aquela pessoa? Será que eu me coloquei à disposição? Nós devemos sempre lembrar que o alcoolismo é uma coisa muito séria. Muitos poucos vão sair dessa situação do alcoolismo. Né? Então, nós todos somos muito responsáveis uns pelos outros. Sinais de perigo, o padrinho deve sempre se perguntar. É uma pergunta: estou sendo padrinho ou cúmplice? É uma temática do Cláudio Maurício esse fim de semana, me parece, no Grupo Barra. Hoje, ou algum lugar, ele já fez essa temática aqui no Encontro com os Veteranos. É uma temática que eu vi lá na Convenção Internacional de Atlanta, em 2015. Estou sendo padrinho ou estou sendo cúmplice? Essa é uma pergunta para o meu inventário. Estou sendo cúmplice daquela pessoa que me buscou para ser padrinho? Às vezes o padrinho tem que ser duro, e ser duro com o outro não é fácil. Às vezes o padrinho tem que dar umas puxões de orelhas, às vezes não é fácil. Às vezes tem que dar uma criticazinha, não é fácil. E aí essa pergunta: estou sendo padrinho ou cúmplice? E se a resposta for que eu estou sendo cúmplice, é hora de ou mudar ou afastar. Estou envolvido emocionalmente, amorosamente? E essa é uma questão que foi mudada no livro, naquele folheto que eu pus lá no início, né? Por isso que eu falei que estava em revisão. Perguntas sobre apadrinhamento, porque na Conferência dos Estados Unidos e Canadá do ano que vem, que antes se dizia homem apadrinha homem, mulher apadrinha mulher, etc. Hoje não tem mais isso, mas tem uma pergunta lá. Quando eu desconfiar que eu estou envolvido emocionalmente com a outra pessoa, é hora de parar a relação de apadrinhamento. Não é cortar relacionamento, não é mais apadrinhamento. Deixou de ser apadrinhamento. O apadrinhamento requer responsabilidade. E se eu me envolvi emocionalmente, e pode acontecer, e acontece com frequência, né, é hora de dar um passo atrás, quem sabe dois. Estou querendo impor minhas vontades, crenças, é outra coisa que o meu inventário como padrinho. Né? Eu tenho uma concepção de um poder superior. Será que eu estou querendo impor isso para o meu afilhado, para a minha afilhada? Minhas vontades, o meu caminho? Apadrinhar não é fazer do meu jeito. Apadrinhar é só mostrar o caminho. Quem vai decidir pelo caminho é a outra pessoa. Eu não tenho que impor nada. E como é bom encontrar pessoas apadrinhadas, afilhadas, que pensam diferente. Porque dá mais diálogo, né? dá um crescimento duplo, né? Ideias diferentes, experiências diferentes. Lembrar sempre que a relação de apadrinhamento deve acontecer sempre à luz dos princípios de Alcoólicos Anônimos. E lembrar sempre que, às vezes, né,
o apadrinhamento tem um ponto, alguma coisa que vai além do apadrinhamento. Às vezes há uma necessidade de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, médico, etc., etc., que aí já foge da questão do apadrinhamento, foge entre aspas, porque é função do apadrinho sugerir que a pessoa procure uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica. Mas isso tudo vai desenvolver tão facilmente na relação padrinho-afilhado que não vai ter problema nenhum nessas questões. E o apadrinhamento, só para ir fechando, é a chave para o crescimento em Alcoólicos Anônimos. Grupo, apadrinha grupo, já falei isso aqui. Distrito, apadrinha distrito. Hoje nós temos o intergrupos dos grupos online, que nada mais é do que apadrinhamento de grupos, né? O intergrupos, por exemplo, que já existe lá nos Estados Unidos há 30 e tantos anos, aqui no Brasil nós começamos o intergrupos esse ano, só como apadrinhamento. O intergrupos é um local de apadrinhamento, grupo online, apadrinhando grupo online, grupos, cada um vivenciando da sua maneira, e essa troca de experiência traz crescimento. Área, apadrinha a área, país, estrutura, padrinha, estrutura. Nós temos uma reunião de serviço mundial, né, que foi criada por Bill W., talvez a última coisa que Bill W. criou em 1969, pouco antes dele morrer, que foi a reunião de serviço mundial. Qual que era a ideia de Bill W.? Apadrinhamento de país a país. Ele percebeu, porque inicialmente ele imaginava que a estrutura ia ficar centralizada nos Estados Unidos. E depois, com o crescimento já pelo mundo, isso não seria desse jeito. Então, ele percebeu que havia necessidade de ter uma reunião de serviço mundial para apadrinhamento. Então, quando fala de reunião de serviço mundial, nada mais é do que reunião de apadrinhamento. Estruturas apadrinhando estruturas, países apadrinhando países. Temos países com estruturas fortíssimas, tal como Estados Unidos, Canadá, México, Inglaterra, né, o Brasil mais ou menos, e temos países que o AA está começando. Então, esse é o apadrinhamento que também existe, estrutura, que é a reunião do serviço mundial. E companheiro, apadrinha companheiro, né? Essa coisa fantástica que nós temos do apadrinhamento. Não podemos nos perder disso. E o tripé mágico, né, que eles usam muito lá. Quando eu falo lá na estrutura, maior estrutura que nós temos, a estrutura mais antiga, Estados Unidos, Canadá. A prática dos 12 passos baseados no livro azul, o livro Alcoólicos Anônimos. O livro Alcoólicos Anônimos, como eu tenho livro de 12 passos aqui que eu procurei, porque eu queria uma coisa que me facilitasse a vida. No livro Alcoólicos Anônimos está tão simples a prática dos 12 passos, né? Graças a um poder superior, de 3 anos para cá, nós estamos falando muito disso aqui no Brasil. Da prática dos 12 passos baseado no livro azul. Nós, lá no Grupo Caminho da Paz, nós estamos toda quarta-feira estudando o livro Alcoólicos Anônimos. Que coisa fascinante. Que coisa fascinante é estudar o livro Alcoólicos Anônimos, parágrafo por parágrafo, em grupo. São verdadeiras experiências espirituais. Grupo base, que é uma outra questão, que é um outro tema, né? Não que é obrigatório ter um grupo base, mas um grupo base facilita muito na recuperação, facilita muito nesse apadrinhamento. Eu ter aquele grupo que eu chamo de meu. Não que eu não deva frequentar quantos grupos eu possa ter. Hoje nós temos grupo o dia inteiro, nós temos reuniões o dia todo, às vezes até a noite toda, mas é importante, para mim, pelo menos, ter aquele grupo que eu chamo de meu grupo base. Porque é naquele grupo que as pessoas me conhecem. É naquele grupo que eu conheço as pessoas. É naquele grupo que eu sei se a pessoa está bem ou está mal só pelo olhar, só pela fala. E é naquele grupo que eu tenho liberdade. É naquele grupo que eu vou me sentir útil, importante e vou praticar os outros legados de Alcoólicos Anônimos. E o apadrinhamento, o tripé mágico que eles usam lá nos Estados Unidos e Canadá, a maioria dos grupos, desde o início, é a prática dos 12 passos, o grupo base e o apadrinhamento, desde a primeira reunião, né? Lá se pratica lá os 12 passos, 4º passo desde o primeiro dia, não tem que esperar muita coisa não, né? E o livro Alcoólicos Anônimos, o capítulo 5 fala isso, como funciona, é assim que funciona, é assim o nosso programa.
Devemos falar cada vez mais em nossas reuniões sobre apadrinhamento, pois é assunto pouco falado e de grande importância para recuperações sólidas. Agradeço muito o convite do Cláudio, do Grupo Apadrinhamento, que o Poder Superior ilumine o grupo, essa porta aberta nessa tarde de sábado, que o grupo cresça, que o grupo ajude muitas outras pessoas. E que muitos cheguem por essa janela. 87 anos de Alcoólicos Anônimos este ano, 10 de junho. O futuro de AA ainda está fora de AA, perto de nós, e juntos, um dia de cada vez, deixando-nos levar por um poder superior, como cada um concebe, podemos ir ao seu encontro, rumo ao já presente destino feliz. Alcoólicos Anônimos é como uma viagem de trem, Para na estação, alguns descem, outros sobem, o trem continua. É assim que vem sendo desde 1935. E eu sou muito grato por estar nessa viagem, Por um dia eu ter entrado nesse trem e ter encontrado vocês. Gratidão a todos vocês pela emocionante e fraterna viagem. Obrigado.